Mais um dia normal nos escritórios Regos, mas não é. Eu vou mostrar um pouquinho da minha rotina aqui no escritório para vocês. Então vem comigo, vocês vão conhecer um pouco mais. Vocês vão conhecer um pouco da minha rotina aqui dentro, como são as minhas manhãs no escritório. E depois eu vou mostrar um pouquinho de como a nossa ONG trabalha e como a gente está instalado aqui nos escritórios Regos. Vamos tomar um café comigo. Café pronto. E a minha máquina, minha, porque faz todos os meus textos. E a Jaqueline encaderna pra mim. Agora tem tudo. Vamos lá no escritório. Tcharam! Aqui então é a minha sala, onde eu acompanho todos os projetos, tudo que tá acontecendo. Olha a pilha de texto. Olha quanto texto eu gravo, gente. Que é a nossa sala de reunião. Aqui é um escritório que a gente trabalha juntos e tem o administrativo da ONG e várias coisas acontecem aqui também. Fiquem ligados, porque em breve a gente vai mostrar um pouco dos projetos e como a Regos também está muito ligada a esses projetos que a gente tem feito. Não percam que vem muitas novidades por aí. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma super transmissão aqui do Intalks ao vivo no LinkedIn, também no YouTube hoje. Sou o Thiago Alves, CEO da Regos e do Spaces no Brasil. E hoje, para falar de inteligência financeira dentro e fora da empresa, recebemos o maior nome no mercado brasileiro de educação financeira, grande amigo. Seja bem-vindo, Gustavo Cerbasi, a nossa transmissão ao vivo de hoje. Tiago, que prazer estar aqui ao vivo com você. Vamos trazer para o público esses papos fantásticos que a gente tem aqui nos bastidores, como embaixadores da Audi, nos nossos bate-papos aí no fim de semana. Vai ser muito bom falar sobre inteligência financeira para todos aqui. Muito bom, muito obrigado pela presença, Gustavo. Na verdade, esse é um tema que foi muito solicitado pela nossa audiência aqui no LinkedIn, né? Nada como a gente falar de educação financeira em um dos anos mais difíceis aí de toda a humanidade, né? Então a gente sabe a importância disso. Então tenha certeza aí que o pessoal vai ser bem participativo hoje, né? Eu já vou apresentar o Gustavo no detalhe para vocês, mas antes de começar, queria lembrar a todos, né, de participarem, né, comentarem de onde estão assistindo. A gente quer conhecer vocês, a cidade, o bairro, o estado. Tá em casa, tá no escritório, tá na empresa, tá na casa da parente. Queremos saber aí, traz pra gente essa informação. Mandem perguntas, pessoal. Mandem perguntas para o Gustavo. Lembra de marcar, o pessoal que está no LinkedIn, lembra de marcar eu e o Gustavo com @ na pergunta, para a gente poder monitorar aqui, porque são muitas perguntas em todas as lives. E também tragam o seu ponto de vista, né? Aproveitem para fazer network, aproveitem para comentar o que vocês acham e começar discussões aqui na live. É bem bacana, super participativa as lives no LinkedIn. Se você tem um amigo que pode se beneficiar desse bate-papo, também lembra de marcar ele aqui com @, tá? Pessoal que está no LinkedIn. Pessoal que está no YouTube, basta copiar e colar o link da live aí para um amigo, né? Agora é um bom momento para você compartilhar a live, isso mesmo. Então clica aí no compartilhar, pessoal que está no LinkedIn aqui embaixo no vídeo, pessoal que está no YouTube, copia e cola o link também, né? Pode jogar no Instagram para arrastar, pode mandar no Facebook e por aí vai, né? Quero lembrar a todos que todas as lives do Intalks são traduzidas para Libras, a língua brasileira de sinais, e também incluídas legendas em português. E a gente sobe lá no YouTube da Regos Brasil e do Intalks, tá, pessoal? Então, se você tem um amigo que tem deficiência auditiva, ou que pode se beneficiar de acessibilidade também no mundo dos negócios,
indica para ele lá. Todo o nosso conteúdo já são, Gustavão, 200 horas de conteúdo exclusivo esse ano de negócio aqui no LinkedIn. Se me perguntasse lá em janeiro, você vai fazer 200 reuniões esse ano, capaz que eu ia falar que não ia dar tempo, né? Mas hoje a gente já está batendo essa meta. Essa que é a live de número 169, olha só que bacana. Pessoal, por que temos hoje aqui, né, o Gustavo Cerbasi? Deixa eu trazer aqui para vocês, né? O Gustavo, que é a maior referência do Brasil de inteligência financeira. Deixa eu ler a biografia do Gustavo para vocês aqui. Vou trazer aqui alguns dos livros mais famosos. Ele é consultor, professor, palestrante, autor de 16 livros com mais de 2,5 milhões de exemplares vendidos. O livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos deu origem a um filme que está até aí, né? Até que a Sorte Nos Separe, a primeira história de uma trilogia do cinema brasileiro, né? O seu curso online de inteligência financeira tem mais de 12 mil alunos formados e ele está entre os mais sucedidos e renomados programas de treinamento e formação de consultores financeiros de todo o Brasil. E o Gustavo ajudou muita gente a ressignificar a sua vida, colocar em dia as suas contas, né? E muita gente que eu tenho certeza que se beneficiou bastante aí dos livros do Gustavão, né? Então, para a gente é super bacana ter o Gustavo hoje aqui. Queria começar, Gustavo, com aquela pergunta de fogo, né? Por que brasileiro não se educa financeiramente, né? Você tem essa impressão que quando você decidiu escrever os livros, quando você decidiu entrar nessa jornada, você imaginava que você conseguia mover essa roda, ia ser diferente, não? Não. Olha, a minha intenção era mover bastante a roda, Thiago, mas não imaginava que o impacto seria tão grande. Toda essa história começou num tempo em que a internet era basicamente para buscar assuntos básicos, né? Usava-se o Google para pesquisar um endereço, talvez um curso, e a dimensão que essa sala de aula ganhou com o poder das redes sociais, principalmente, é uma dimensão que a gente não imaginava no começo. Eu imaginei lá no começo da minha carreira, por volta de 1999, ano 2000, que eu talvez estaria dando aulas em salas com público privilegiado, transmitindo essas aulas para outras pessoas também privilegiadas, né, em outras faculdades, mas hoje a gente está tirando um atraso. Respondendo a sua pergunta, por que o brasileiro não podemos falar que não se interessa tanto por investimento? Óbvio, todo mundo quer saber mais sobre aquilo que multiplique melhor seu dinheiro, mas dá para dizer que o brasileiro é muito pragmático, Tiago. Nós temos um nível de educação que é bastante limitado. Tá? A educação que eu consigo dar para meus filhos, que você dá para os seus filhos, é uma educação que poucas pessoas, primeiro, conseguem dar, porque requer investimentos, né? Não só da educação formal, mas cursos complementares. Mas, às vezes, algumas pessoas também conseguem e não têm acesso à oportunidade, não estão nos grandes centros, a coisa não está capilarizada, pulverizada. Então, essa educação que faz com que a gente ainda esteja engatinhando em disciplinas como matemática e português, nos afasta de oportunidades. Se o brasileiro tem dificuldade para entender a matemática básica, tem dificuldade em entender fração e percentual, imagine entender a lógica do mundo dos investimentos, a dinâmica em que você tem que fazer contas de cabeça muito rapidamente, né? Porque é mais ou menos como estar num leilão, você tem que tomar decisões rápidas, né? Rápidas dentro do seu ritmo de vida. Você está preocupado com como alocar os investimentos no fim do mês, você não tem um acompanhamento desses investimentos, não tem um estudo, um entendimento daquilo, você vai se sentir meio que ou pressionado a tomar decisões sem conhecimento, ou vai procurar caminhos mais convenientes, que um gerente do banco cuide do seu dinheiro, que um assessor de investimentos cuide para você, e isso faz com que as pessoas desperdicem essa oportunidade de uma economia volátil, em amadurecimento. Eu deixo claro para os meus alunos que no longo prazo, nós não vamos ganhar mais com a rentabilidade, nós vamos ganhar mais com a volatilidade. Se você souber lidar com o sobe e desce dos preços, você vai saber um momento mais interessante de comprar, nunca o melhor momento, tá? Não vou comprar, não tem como saber quando a bolsa está no fundo, quando a bolsa está no alto, mesma coisa com imóveis. Mas saber que o momento é melhor do que os meses anteriores é algo que deve mover as pessoas a comprar melhor. Mas por falta de consciência, falta de envolvimento, falta de curiosidade sobre o assunto, as pessoas só vão procurar investimento em ações quando surgem as manchetes dizendo que a bolsa é o melhor investimento do ano. Só vão procurar o ouro quando falam que o ouro é o investimento mais procurado no ano de pandemia. E quando virou manchete, não é mais a hora de investir. Já é hora de aplaudir quem investiu e procurar qual será a próxima proteção, a próxima rentabilidade dos próximos meses. Então, essa postura de entender como funciona o sobe e desce, ela é consequência de envolvimento. O envolvimento exige que as pessoas tenham curiosidade.
Se nós estamos ainda correndo atrás e nos fortalecendo, de, talvez numa pós-graduação, tirarmos um atraso de uma graduação limitada, nós ainda estamos longe do ideal, que seria talvez um ambiente em que metade dos brasileiros adultos tivesse uma exposição ao investimento tradicional do mercado financeiro e a outra metade mais envolvida, mais próxima de onde as coisas acontecem, estariam negociando também investimentos, só que do mundo real, né? Comprar e vender imóveis, comprar e vender soja, comprar e vender negócios que podem ser melhorados. Essa postura ainda é uma postura que poucos brasileiros têm, e eu acho que o caminho para mudar isso é o caminho de uma educação. Como a educação evolui lentamente, vai continuar evoluindo lentamente, nós estamos tirando um atraso nesse momento que estamos tendo agora. Cada live, cada pesquisa que a pessoa faz sobre um assunto, cada vídeo que ela encontra de um especialista falando corretamente ou não sobre investimento, mas ela desconfia, vai buscar uma segunda opinião, esse é o processo educacional que provavelmente nossos filhos terão ao longo de toda a nossa vida e que nós estamos aprendendo como adultos a ter nesse momento. Eu lembro, Gustavo, de trazer a gente de volta aqui, em uma das palestras que eu participei contigo, eu não lembro se foi um dos livros, acho que foi um dos livros que eu li seu, você falava muito assim de o quão era importante ensinar crianças desde pequeno a lidar, né, com essa questão até de poupar, de economizar, de saber investir, e isso pode ser simulado na mesada e tudo mais. E eu acho que o que você disse agora, né, sobre o momento que a gente está vivendo é ímpar, ele é mesmo, né, nunca houve tanto conhecimento disponível na mão das pessoas, seja por acesso no celular, seja muitas vezes também por simples pesquisa na internet, como a gente tem hoje, né? São terabytes de informação disponíveis. Aí eu queria te perguntar uma coisa, assim, durante muito tempo você falou sobre levar a educação financeira para as escolas, né? De forma que as pessoas tenham acesso, de forma que os jovens tenham acesso. Você acha que isso vai mudar agora com essa pandemia? A gente vai começar a ver educação financeira nas escolas? Olha, a educação financeira faz parte da Base Nacional Comum Curricular, o BNCC, oficialmente desde 2020. Isso significa que a educação financeira é disciplina obrigatória em todas as escolas do Brasil, públicas e privadas. Por uma grande infelicidade, essa novidade aconteceu num ano de pandemia, em que as crianças não estão na escola com atividades lúdicas, com todo aquele lance da negociação, né, do simular a montagem do pequeno negócio, né, que faria parte desse conteúdo. Então, esse começo ficou um pouco atrapalhado pela pandemia. Mas papais, mamães que não viram, né, seu filho com a disciplina de educação financeira, não se assustem, porque é um módulo interdisciplinar. Na verdade, disciplinas de português, matemática, física, química, geografia, todas essas disciplinas incluem algo de educação financeira. O português também, sim, o brasileiro não sabe ler contrato, ele toma muita rasteira de enrascadas que ele entra, que ele assume, porque ele assina sem ler, que ele assina sem ver as letras miúdas do contrato, não entende o juridiquês. Tudo isso já está nas escolas. Eu acredito, Tiago, que essa mudança é a mais importante para a economia brasileira dos próximos 20, 25 anos. Temos governo trabalhando reformas, temos toda uma preocupação da sociedade civil em se reorganizar, enfim, aproveitar essa recuperação da pandemia, toda uma qualidade no agronegócio que traz a economia da brasileira nas costas, mas nenhum desses movimentos é tão impactante quanto a educação financeira nas escolas, porque nós teremos jovens daqui já há 5, 6 anos tomando decisões de consumo, principalmente de crédito e de investimento, muito mais inteligentes, ponderadas, tá? Educação financeira não pode ser no sentido de filho, guarda dinheiro porque o futuro é importante. Educação financeira tem que ser no sentido de fazer escolhas. Filho, você quer comprar alguma coisa no mercado? Está aqui a sua listinha. Você vai escolher os iogurtes, os doces, as sobremesas, mas vai na geladeira e compare. Traz para nós 2, 3 opções, se você tiver dificuldade, para a gente comparar juntos. Qual pesa mais, qual tem mais qualidade, qual que é orgânico, qual que é mais saudável, qual tem menos sódio. Se esse jovem aprender a tomar o cuidado de fazer uma escolha já em algo que ele gosta, né, um sorvete que seja melhor, ele naturalmente vai ser induzido a fazer escolhas mais cuidadosas no momento de escolher sua previdência, no momento de financiar o seu carro, de decidir se compra ou se aluga. Todo esse aparato tem que surgir naturalmente vindo do exemplo dos pais, e a escola vai ferramentar essas crianças. O momento é significativamente marcante para a economia, para o aprendizado, para a educação brasileira, e isso vai ter um impacto muito forte na economia nos próximos anos.
Muito bom, muito obrigado, Gustavo. Obrigado a todos que já estão mandando perguntas aí. O pessoal já tá pedindo dica de investimento. Aqui, antes da gente chegar nisso, hoje a gente inovou, pessoal. Quando a gente divulgou a live com o Gustavo aqui nos ambientes da Regos, do Space, né? Um grande abraço para todos os clientes e colaboradores da Regos Space aí, em 14 cidades, 70 locais diferentes. E a gente começou a receber, Gustavão, o pessoal mandou pergunta por vídeo dessa vez. Então, vou começar a colocar alguns vídeos hoje. A gente vai tentar cobrir todas as perguntas, pessoal, porque uma que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vai falar agora. Se a educação financeira ganhou relevância, como que a gente traz as pessoas que não estavam ainda familiarizadas, né, com esse mercado de investimentos e tudo mais. E o Yuri Coutinho, lá do Rio de Janeiro, mandou para a gente um vídeo, uma pergunta que eu vou colocar agora para você aí, Gustavo. Fala, Thiago. Fala, Gustavo. Tudo bem? Aqui é o Yuri, falando diretamente do Spaces Ipanema, no Rio de Janeiro. E eu, como uma pessoa leiga, começando ainda nesse mundo de investimentos, eu queria entender se realmente existe um melhor investimento para a minha carteira. A gente ouve falar muito de algumas empresas que elas têm o melhor investimento para a minha carteira e a gente acaba ficando um pouco receoso, né? Porque a gente ouve isso de diferentes empresas. Então eu queria entender melhor se existe realmente o melhor investimento, como é que a gente pode fazer isso. Fantástico. Olha, tem que mencionar aqui, ver aquele Cristo lá no fundo da janela do Space Ipanema, lá. O Rio é uma cidade que sofre tanto, mas inspiradora, né? Caramba, Yuri, você que trabalha com esse visual incrível aí, eu costumo responder a todos que não existe o melhor investimento, tá? Se alguém te prometer o melhor investimento, esse alguém está negligenciando talvez o aspecto mais importante dessa escolha, que é entender qual que é a sua necessidade. Para você entender, Yuri, se houvesse um investimento que fosse melhor, na verdade sempre tem algum investimento que está muito melhor do que os outros, esse investimento desaparece rapidamente. Por quê? Quem está mais próximo dele, quem é especialista, identifica a oportunidade, deseja comprar, quem tem não deseja vender, e o que faz com que essa compra, essa negociação aconteça é um aumento de preço. Então, para comprar, quem quer oferece um lance um pouco maior, ele passa a ter um ativo de maior valorização, ele já não quer vender, outras pessoas começam a perceber, vão querer comprar. Então, a alta de preços é uma característica do bom investimento, mas uma alta que não dura muito tempo. Isso vale para ações, isso vale para um fundo que é muito interessante, isso vale para o mercado imobiliário, uma praia da moda, uma franquia da moda, né? De repente ela está muito acessível, começa a ficar mais cara, chega uma hora que você está pagando um preço que já é tão mais elevado do que os primeiros pagaram, que o retorno que você vai ter pode ser o mesmo retorno que os primeiros vão ter, em termos nominais, mas proporcionalmente ao que você pagou ficou caro. Então, cuidado com essa panaceia do melhor investimentos, do criptoativo, do fundo exclusivo, enfim, eu faço por você, porque o melhor investimento vai partir da sua necessidade. Eu preciso saber se você precisa de liquidez ou não. Lida com muito imprevisto, está numa fase de grandes mudanças, você, Yuri, é muito jovem, né? Então, não sei se já tem filhos, se vai ter, se está numa fase definitiva na vida, se está crescendo na carreira. Então, uma vida de mudanças requer uma série de ajustes, uma série de investimentos, uma decoração, uma moradia nova, uma passagem para morar no exterior. Então, você não pode estar com investimento amarrado. Então, eu já perco, por exemplo, eu já tiro da minha lista de oportunidades boa parte dos investimentos recomendados como altamente rentáveis, mas que não tem liquidez nenhuma. Para um jovem, talvez isso não faça sentido. Se você não precisa de liquidez, eu preciso entender o quanto que você tolera de risco. Então, sabendo que se o seu investimento é por longo prazo, seu investimento você não tem data para realizar, sua meta é quando eu alcançar um valor X, por exemplo, quando eu juntar 50 mil reais nesse investimento, eu vou trocar de carro, aí eu vou te recomendar um investimento em renda variável. Mas eu acho que o grande erro de influenciadores financeiros, de assessores de investimento, de corretores de previdência, é não dedicar um tempo para entender a necessidade de quem está investindo, porque as pessoas têm sonhos de curto, médio e longo prazo. Curto, por exemplo, troca de carro, pequenas viagens. Médio prazo é uma reforma, trocar de imóvel. Longo prazo, uma educação do filho, uma pós-graduação sua, uma viagem para o exterior, aposentadoria. Então, para cada necessidade, há um tipo de investimento. E, normalmente, você vai ter investimentos bem conservadores para as necessidades de curto prazo, investimentos de mais alto grau de risco para as necessidades de longo prazo. É assim que a gente trabalha, sempre analisando a necessidade das pessoas para depois direcionar para o investimento mais adequado. Gustavo, até nesse ponto eu vou te perguntar, e vamos ver se é verdade, né? A gente passaram aqui pelas nossas lives aqui da Regos, da Leva, da Intalks,
168 entrevistados diferentes. E uma coisa que a gente percebeu é que o mercado de luxo não foi tão afetado na pandemia quanto o mercado tradicional. Então, por exemplo, passaram aqui grandes aerolinhas que falaram, olha, na hora que eu voltei a poder voar, eu não perdi o meu ticket médio do quem ia para Paris. Passaram aqui empresas, por exemplo, motocicletas de luxo, a própria Ducati, que é parceira do canal aqui, que falou, olha, a gente nunca teve um ano tão bom quanto 2020, porque as pessoas do nada falaram, olha, já que eu não vou poder viajar, sair, eu estou em crise, eu vou focar em coisas que me dá prazer, qualidade de vida. É possível adotar uma vida onde você tem um gasto maior, com escolhas relacionadas ao seu estilo de vida mais prazeroso e ainda ter como cortar, ainda ter como levar? Como é que você vê isso? Porque quando a gente vai para o mercado de, digamos assim, os influenciadores tradicionais ali que você escuta muita coisa assim, ó, você tem que escolher. Você trabalha enquanto todos dormem, você estuda enquanto todo mundo dorme, para que quando chegar com 40 você tenha o que eles não têm. Essa recíproca é verdadeira? Você vê dessa forma, não? Bom, vou começar pelo finalzinho do seu argumento. Eu não acho que não precisa esperar até os 40 anos, né? Na verdade, se o jovem paga o seu pedágio, ele se supera nos primeiros 2, 3 anos de carreira, ele já cria uma reputação, uma imagem de quem passa a ser melhor recompensado por ofertas de trabalho, por trabalhos mais interessantes, jobs mais desejados, né? Então, a dedicação é, sim, o caminho para você conseguir superar, e a dedicação sempre tem que ser resultado de um estudo, de um conhecimento diferenciado, de você saber o que outros não sabem, né? Então, se a pessoa não está sabendo como trabalhar mais, que ela se eduque mais. Agora, você comentou sobre o mercado do luxo. Eu não acho que a estabilidade financeira depende do quanto a pessoa tem de posses ou a capacidade dela. É que as pessoas de maior renda, elas aprenderam a dosar suas escolhas de uma maneira que as pessoas de menor renda ainda não conseguem. Vamos resgatar aqui um problema bem evidente no Brasil, Tiago, que é o fato da gente vir, quase todos nós virmos de uma condição de restrição, né? Provavelmente você, minha família vem da roça, tivemos uma ascensão muito interessante, mas há uma preocupação na sociedade brasileira de mostrar para os outros, mostrar para a família que nós estamos crescendo. E isso faz com que o brasileiro tenha pressa de comprar o seu primeiro telefone, o seu primeiro carro, a sua primeira casa, né? Tem que ser financiada, nem que seja de 35 anos. E aí nós temos um grande problema, porque as famílias de menor renda, na preocupação de simbolizar o seu sucesso, acabam se atropelando na pressa de adquirir algumas coisas. Vamos lembrar que casa própria é uma das alternativas de moradia. Aluguel é uma outra forma de morar. Ninguém gosta do aluguel, mas se eu estou numa fase de mudanças na minha vida, o aluguel é muito convidativo. O que as famílias de alta renda tinham de qualidade no seu comportamento financeiro até o ano passado e que permitiu sustentar o mercado do luxo nesse ano 2020, era uma maior resiliência financeira. Os gastos fixos de uma família de alta renda ocupam um percentual menor do orçamento quando comparados com os gastos fixos de uma família de menor renda. Então, se eu tenho lá, digamos que 30%, 40% do meu orçamento são fixos, mas eu gasto muito com viagens, com cursos, com jantares fora de casa, visitar amigos, ter experiências, lazer, chega uma pandemia, o isolamento social, tendo ou não uma diminuição na minha renda, eu tenho uma diminuição no meu gasto. E aquela diminuição no gasto significa que eu tenho um recurso disponível para melhorar alguma coisa. Então, montar um home office ficou muito fácil para quem deixou de jantar fora, né? Essa lógica, por exemplo, a gente deve trazer para as famílias de menor renda, porque se você pode viver numa casa de 1 milhão, você pode viver numa casa de 800 mil também. Se você pode viver numa casa de 150 mil, você pode viver numa casa de 120, não importa se própria ou alugada. Mas quando você vive um degrau abaixo do que, teoricamente, o seu orçamento comporta, você pode ter um pouco mais de liberdade. E aí, digamos que uma família, classe média baixa, tem lá o seu aluguel na casa dos R$800, talvez o orçamento comportaria um aluguel de R$1.000, mas esses R$200 de diferença são usados para um momento de lazer, para fazer pequenos cursos avulsos no dia a dia. Quando a pessoa passa por uma situação de imprevisto, pode ser uma pandemia, pode ser um filho que nasce, a gente percebe que tem um efeito substituição. Você simplesmente não tem o gasto adicional por um filho, você deixa de visitar os amigos para ficar mais aninhado cuidando do seu filho, você deixa de fazer os cursos durante 1 ou 2 anos para ter aquele momento de maior cuidado com o bebê que chegou. Então, quando há espaço para esse efeito de substituição,
você vai ter um comportamento de consumo numa crise, no imprevisto, muito mais tranquilo, muito mais pacífico do que quando você tem um orçamento totalmente tomado por casa, carro, plano de saúde, escola, vem a pandemia, vem a perda de renda e vem os boletos acumulados, porque você não tem como pagar aquilo. Então, a resiliência financeira começa a reduzir o custo fixo. Eu acho que até nessa linha, a gente recebeu uma pergunta da Stephanie, que era exatamente sobre esse tema. Eu vou colocar aqui para você ver, e aí para você encerrar esse raciocínio aqui, ó. Olá, pessoal, bom dia. Fico muito feliz de poder participar aqui dessa live com esses dois feras, Gustavo, Thiago. Obrigada pela oportunidade. Bom, nessa pandemia, muitas pessoas perderam seus empregos ou teve seus salários reduzidos, né? Gustavo, como que a gente deve lidar com esse tipo de imprevisto financeiro? Eu sei que você fala bastante disso no seu livro, mas eu queria que você resumisse aqui pra gente. E aí, Gustavo, eu vou complementar a pergunta dela, interagindo com a nossa audiência aqui no LinkedIn, que já tiveram várias perguntas nesse sentido. Você acha que no imprevisto, numa crise, é o momento de empreender, né? E dicas que você daria aí para pessoas que tiveram salário reduzido durante a crise? Bom, vamos lá. Para a Stephanie, né? O salário reduzido, às vezes não é nem questão de perder o emprego, né? É a questão da medida provisória, flexibilizou o horário de trabalho, então você trabalha menos, ganha menos. O que não pode acontecer, Stephanie, é você tentar manter por vários meses um estilo de vida que você tinha quando a sua renda era mais generosa, tá? Se a resiliência financeira, a redução do custo fixo, é o caminho para você ter maior liberdade, maior tranquilidade em momentos de imprevistos, talvez a pandemia, esse momento de maior introspecção familiar, seja a situação ideal para se conversar e rever a sua maneira de viver. Vamos mudar para um apartamento menor? Hoje não faltam opções. Você pode sair de uma casa própria para uma alugada, você pode procurar moradias por aplicativo, versões mais flexíveis, né? O equivalente residencial da Regus Spaces, que você tem hoje, alternativas de moradia que você contrata por 30 dias, por 60, por 6 meses, enfim. Mas uma flexibilidade importante para que você diminua o gasto fixo, ajuste a sua rotina financeira, não se permita deixar acumular dívidas para quando recuperar sua atividade profissional, você ter um conjunto um volume de dívidas muito grande acumulado. O mesmo vale para as empresas, tá, Thiago? Se a empresa está numa situação que, puxa, acabou o caixa, né? Contava com esse fim de ano, está se falando de lockdown novamente, caramba, que sufoco. Em algumas situações, é mais interessante formar parcerias, realocar pessoal numa atividade que esteja demandando gente, mesmo que temporariamente, às vezes até encerrar um CNPJ para você preservar sua marca sem dívidas, e aí depois de 6, 7 meses, quando a sua atividade volta a ser viável, você retomar com a marca preservada, sem dívidas, com uma condição financeira mais equilibrada. Nessa reflexão, o que você trouxe de pergunta, Thiago, sobre empreender no meio da crise, eu acho que sempre é momento de empreender, desde que você esteja empreendendo corretamente. Se você tem um modelo de negócios que atende uma demanda premente, uma necessidade da sociedade, nesse momento de ajuste, de adequação ao home office, a essa situação intermediária, algo que está mais interessante começar agora do que antes, você, sem dúvida alguma, vai ter uma oportunidade interessante de fazer riqueza. Se o seu negócio dependia de um comportamento social típico do pré-pandemia, talvez seja o tempo de segurar um pouco mais, amadurecer ou rever o seu plano de negócios para entender quais são as alternativas. Muitos restaurantes estão fechados. Poucos restaurantes estão lucrando muito com uma boa estrutura de adequação à sua atividade para o delivery, para o atendimento remoto, trazendo diferenciais para o seu consumidor. Enfim, que se você tem uma solução para as limitações que a situação, que o cenário trazem, sim, sem dúvida, é o momento de empreender. E o mais importante, gente, às vezes nós seguramos nossa sociedade, aliás, nosso comportamento por causa da sociedade. Vou largar um emprego bom para empreender? Vou sair da casa que eu tenho para apartamento menor? Puxa, a pandemia te dá toda a desculpa que você precisa para dizer, olha, família, a vida mudou, eu estou me adequando, não sei se definitivo ou temporariamente, mas toda aquela pressão social, aquela cobrança das pessoas que chegam e, será que está fazendo certo? Se o seu plano diz que é certo, confia nele, troque muitas informações com quem está fazendo o mesmo, as redes sociais permitem isso, e ajuste para um custo menor para ter mais liberdade de consumo.
Muito bom, Gustavo, que tem a massa cinzenta maior do Brasil aí, pode ver que Uau. ele gata, traz todas as respostas de todas as perguntas e ainda tem uma função vidente, né? As perguntas entram e já está respondendo antes de eu jogar a pergunta aqui, muito legal, muito obrigado, Gustavo, por fazer o meu trabalho, que é trazer as perguntas, brincadeira. Pessoal, enquanto o Gustavo toma uma água lá, para você que se conectou agora nesse InTalks hoje especial aqui com o Gustavo Cerbasi, o maior especialista em inteligência financeira do Brasil, escritor de 16 livros, né? Pessoa que todo mundo aqui tem como autoridade no assunto, está hoje aqui no InTalks para falar de inteligência financeira dentro e fora da empresa, durante a crise, pós-crise. Participa, manda sua pergunta, comente seu ponto de vista. Pessoal, marquem os amigos. Estou vendo o pessoal do LinkedIn aqui, ó, marquem seus amigos aí para vir para a live. Esse é um bom momento. O brasileiro, o Gustavo até falou isso no começo, né? A gente tem medo de falar de educação financeira e não devia ter medo de falar de educação financeira, né? Então, marque aqui os amigos, vamos trazer aqui mais gente para a live. Muito legal. Participe. Pessoal do YouTube também pode mandar sua pergunta aí, participar. Agora eu vou trazer uma outra pergunta que eu vou conectar com outro tema. A gente vai mudar. A gente viu o nascimento de bancos digitais, a gente viu o nascimento de várias tecnologias aí que facilitam a educação financeira. E aí, o Maurício Lacerda mandou um vídeo e ele está tentando causar um pouco de inveja com a vista que ele tem lá na Regos em Recife. Eu vou colocar aqui para vocês verem, vocês vão de concordar comigo aqui, ó. Oi, Gustavo, bom dia. É o Maurício aqui diretamente da Regos em Recife. Então, eu sei que nós estamos vivendo todo esse boom tecnológico, principalmente dos aplicativos financeiros e dos bancos digitais. Eu queria saber sua opinião, se você acha positivo toda essa pulverização desse assunto, principalmente para essa geração nova que está cada vez mais inserida nesse assunto financeiro. Temos que conseguir um quadro desse do Maurício, aí, esse quadro vivo, caramba, que espaço, parabéns. Olha, Maurício, eu acho toda mudança tecnológica muito positiva, tá? Eu só recomendo às pessoas que tenham uma atenção redobrada nesse processo de mudança, não pela tecnologia em si, pelas fraudes que normalmente acompanham todo o processo de mudança, tá? Do Pix, a capilarização de investimentos. Hoje os grandes bancos de investimentos, as grandes corretoras, são acessíveis a qualquer pessoa. Você usa o seu celular para abrir uma conta, você não vai até o local, não tem que conversar com ninguém, tudo muito prático. A maioria dos bons produtos de investimento, os melhores fundos de investimento do mercado, era para investidores qualificados, até um pouco tempo atrás. Para você ter uma ideia, investidor qualificado tem que ter pelo menos R$1 milhão investidos. Hoje, a maioria desses fundos, se ainda são limitados para investidores qualificados, eles têm fundos espelho, que trazem o mesmo comportamento, que podem ser acessados por pessoas com menor capital. Então, na prática, investir, lidar com pagamentos, ter um serviço financeiro adequado à sua realidade, à sua necessidade, é tudo fruto de uma tecnologia que se desenvolveu muito. Nós temos no Brasil hoje o sistema financeiro mais evoluído do mundo, não existe praticidade quanto no Brasil. Se você viver 2, 3 meses nos Estados Unidos, você vai pedir, pelo amor de Deus, eu preciso fazer transações financeiras como as já arcaicas, né, DOC e TED, que se faziam no Brasil. Hoje o Pix é instantâneo. Então, essa facilidade toda só traz mais pessoas para dentro de um sistema de circulação mais eficiente do dinheiro. Se uma comunidade não tem acesso a crédito, hoje já existem cooperativas, bancos cooperativos, bancos comunitários, soluções. Daqui a pouco está chegando o Open Banking, né, em que as grandes estruturas dos bancos vão ser cedidas, comercializadas, para que bancos comunitários, por exemplo, sejam formados com todo o serviço que você tem num banco tradicional, num banco de varejo, mas com a marca local, com a gestão local. Isso traz empatia, isso traz confiabilidade. E, obviamente, reforço que a grande preocupação que eu tenho com a tecnologia é que, acompanhando a tecnologia, vem fraudes que às vezes vão chegar para o WhatsApp. Olha, faça uma transferência por aqui, um e-mail que você não conhece, procure-se sempre certificado da segurança, do endereço do remetente. Se tem dúvida, tire essa dúvida no chat de atendimento do seu serviço financeiro do seu banco. Não tome decisões intempestivas para que você não caia em armadilhas, fraudes, estelionatos, que, infelizmente, é um problema não só do Brasil, tá, gente? É no mundo todo, mas aqui a gente tem um volume bem maior do que a média. E, Gustavão, o Brasil era, até pouco tempo atrás, um dos países mais desbancarizados do mundo, né? Então, mesmo com toda essa tecnologia, ainda há muito brasileiro fora dos bancos. E a gente viu uma migração muito grande do brasileiro para a Bolsa, né? Se eu não me engano, 2019 foi o ano com maior
né, inclusão de CPFs novos na Bolsa, né, no Brasil. Então, como lidar com isso, né? Ao mesmo tempo que a gente tem muita gente indo para investimentos, você tem do lado de cá ainda um país que carece bastante, ainda que as pessoas tenham um mínimo, uma conta, uma poupança nos bancos. Olha, eu sugiro a todas as pessoas para darem um pouco de atenção aos mais jovens, porque esse grande crescimento tem a ver com os jovens que dominam um pouco mais a tecnologia, a gamificação da vida, né? Que o grande acesso dos investidores à Bolsa, você falou 2019, foi nessa transição entre 2019 para 2020. Se não me engano, em julho de 2019, nós tínhamos perto de 700 mil investidores na Bolsa de Valores, hoje são mais de 3 milhões, tá? Então, esse meio do ano passado até agora é que trouxe essa grande transformação. É muito interessante, você já deve ter percebido, Thiago, que muitas empresas estão abrindo capital na Bolsa, empresas que as pessoas admiram, que são clientes, de repente a gente ouve falar que, puxa, eu posso me tornar investidor dessas empresas, e é isso que vai trazer saúde para o mercado financeiro. A entrada não só de investidores, mas de empresas que percebem no mercado financeiro a oportunidade de se capitalizar. Para as pessoas entenderem o que eu estou querendo dizer, imagina que antigamente, né, há poucos anos atrás, as empresas abriam capital na Bolsa para tentar receber alguns bilhões de reais de investidores. Hoje, para expandir um pet shop, uma clínica, para expandir uma atividade turística, por exemplo, se eu precisar de um capital de 5, 10 milhões, eu posso abrir capital na Bolsa e ter dinheiro vindo desses investidores que vão se tornar acionistas da empresa, vou dividir os resultados com eles, mas isso vai trazer uma expansão muito grande para os negócios. Esse amadurecimento do mercado financeiro vai viabilizar um amadurecimento dos negócios, uma profissionalização dos negócios, e aí eu acho que nós temos que estar atentos, não só ao ato de investir, mas tentar entender um pouco mais de negócios, não só o negócio que eu tenho, minha profissão, mas aquilo que eu admiro, né? Aprender a entender um pouco mais sobre relatórios, o que um especialista analisa. Eu não vou conseguir, como novo investidor, analisar uma empresa um curso que eu fizer durante um fim de semana, né? Os bons especialistas estudam em boas faculdades, com boas pós-graduações e dedicam a sua vida, 24 horas por dia, a analisar empresas. Eu tenho que aprender a absorver, digerir os relatórios produzidos pelas boas casas de análise, as boas corretoras, bons bancos de investimentos. Nós vamos conviver cada vez mais com isso, Thiago. Eu acho que o nosso papo de boteco, ele hoje é quase 100% tomado pelo futebol, pela política. Eu acho que em breve estaremos falando mais sobre a opinião que nós temos, sobre o comentário de alguém, a análise de alguém sobre a empresa A, a empresa B, a empresa C. Eu acho que tende a ser crescente essa participação na discussão, nas conversas das pessoas. Um ótimo ponto, obrigado, Gustavo, também obrigado pessoal que está mandando perguntas aí, ó, muita gente trazendo aqui sua visão sobre o Open Bank, você já falou, o pessoal falando de soluções como o Pix, a AME, etc, várias soluções interessantes, inclusive já passou aqui no Intox, a gente teve o Mário aqui, o seu da DIC, né, um dos maiores meios de pagamentos no Brasil, deu uma aula de Pix aqui, foi muito legal, eu particularmente tinha me envolvido pouco no Pix e depois daquela live saí já mestre em todo, muito legal, o pessoal que quiser assistir, está disponível lá ainda. Gustavão, deixa eu entrar num outro tema aqui, startups, né? Muito se falou nos últimos anos de investimentos em negócios que são escalonáveis, né? Uma forma que, da mesma forma que a criptomoeda foi lá no começo, né? Então começou barata, subiu, diminuiu e tal. E aí as startups, ao mesmo tempo que geraram muita atenção, algumas geraram atenção negativa e por aí vai. Eu queria a sua opinião nesses dois temas, né? Quando a gente fala de criptomoeda, que foi uma das perguntas que já veio aqui no começo da audiência, e startups, né? Como é que você vê esse mercado de startups? Olha, são mercados de comportamento parecidos, Thiago, mas são mercados bem diferentes, tá? Eu tenho muitas ressalvas em relação aos criptoativos, tá? Nós estamos vivendo aquele momento em que quem gosta do assunto tá falando, eu falei no começo do ano, olha o Bitcoin, tá subindo, né? Acho que tá na casa aí, tá perto dos 20 mil dólares. Mas, quando a gente fala de criptomoedas, estamos falando, em quase todos os casos, de ativos que não têm um valor econômico real. O Bitcoin começou a ser aceito há 3, 4 anos atrás, na Europa principalmente, parecia que entraria numa crescente, mas a especulação do mercado sobe e desce dos preços tornou muito difícil a vida do cabeleireiro, do dono de restaurante, da loja que aceitava Bitcoins, porque essas instituições tinham que virar bancos para entender qual que era a cotação distante. E ficava muito estranho você, num dia, poder comprar um carro popular com Bitcoin, no mês seguinte, esse carro custava meio Bitcoin ou 2 Bitcoins. Então, o fato da volatilidade atrapalhar o uso faz com que, não importa qual seja o valor que está ali, é um valor do humor dos investidores apenas.
Se surgir uma criptomoeda um pouco mais eficiente, que seja aplicada de uma maneira mais interessante, basicamente esse ativo perde totalmente o valor e vai chegar um momento que a festa vai acabar para quem estiver com esse ativo na mão, tá? Então, não gosto. Se eu for especular com esse tipo de ativo, vai ser um valor muito pequeno da minha carteira. Já com relação às startups, nós estamos falando de negócios reais. Quando alguém faz um pitch de vendas, olha, eu tenho um negócio sensacional, eu vendo tanto, falta um fôlego financeiro para crescer, você pode usar a sua experiência para abraçar ou não essa oportunidade e colocar um pouco do seu capital nessa empresa para poder participar dos lucros dela. Aí quais são os riscos? Os riscos são o daquela expectativa do empreendedor acontecer ou não, né? Vamos ter como grande exemplo aqui as promessas que Ike Batista, que tinha suas competências como empreendedor, as promessas que ele fazia para negócios extremamente estruturados, empresas reais, perfuradora de petróleo, porto, enfim, distribuidora logística, e que por uma infelicidade de fatores, começando ali nas restrições do IBAMA, né, os planos previam desmatamento, enfim, mas começou um efeito em cascata, inviabilidade do pré-sal, tudo isso fez com que empresas extremamente estruturadas perdessem valor. Então, imagina uma empresa mais enxuta, uma startup que pode ter uma solução interessante, que atende uma necessidade do consumidor, mas que tem o risco de, com um pouco mais de agilidade, surgir um concorrente um pouco mais eficiente, um pouco mais bem preparado, e aquele negócio se tornar inviável. Então, toda startup tem esse risco, por melhor que seja. Então, quando a gente fala em investimento em startup, eu jamais consideraria investir em uma startup. Eu preferiria uma carteira de startups. Eu preferiria investir em duas concorrentes, apostar no mercado em que essas startups estão atuando. E para o investidor com menor capital, fala, puxa, estamos falando de investir em empresas, né? Já existem fundos de startups, empresas especializadas nisso. Você com capital de 10 mil reais, você consegue participar de uma carteira de várias empresas com potencial de crescimento. E eu arrisco dizer que uma carteira de startups é como uma carteira que na bolsa a gente chama de small caps, né? Empresas que têm menor estrutura, que estão com potencial de crescimento. Se você compra 10 small caps, ações de 10 small caps, na sua cabeça tem que estar funcionando que talvez 2 ou 3 venham até a quebrar no meio do caminho, mas que as outras 7 ou 8 vão ter um resultado muito acima do que teriam grandes empresas para compensar essa perda das que quebraram. Então, sempre diversificando, sempre com uma carteira variada. E estamos falando, Thiago, de uma economia mundial em intensa transformação, não só por causa da pandemia, principalmente pela tecnologia. Então, as necessidades mudam, a gamificação da vida adulta está demandando soluções cada vez mais ágeis, cada vez mais conectadas, e por isso o mercado é extremamente oportuno para se pensar em novos negócios, em novas maneiras de fazer o que se faz bem feito há muito tempo. Tá? Então, eu teria um olhar atento às oportunidades de negócios. Muito bom, ótima explicação. Eu, particularmente, também, criptomoedas, esse negócio sempre chamou atenção, adoro tecnologia, mas eu tinha a mesma ressalva, né? Tipo, uma vez que você não tem como rastrear ou lastrear, né? A moeda tinha essa questão. Startups, eu sou suspeito para falar, né? A gente está inserido no ambiente de inovação, a gente vê os negócios das startups nascerem todos os dias, a gente sabe o quão importante é, né? E vide que a Regos já foi uma startup, né? A gente já, quando nasceu lá em 1989, era uma startup e cresceram de maneira potencial, né? Então, a gente sabe bem os perrengues e os percalços que passa uma startup até o momento que dá certo e cresce. Hoje é uma empresa gigantesca. Aliás, talvez o melhor ambiente para se descobrir uma oportunidade antes da maioria seja o ambiente do coworking. As vezes que eu trabalhei tanto na Regos quanto Spaces, aquele momento do cafezinho, impressionante, Thiago, como as pessoas vêm. Bom, eu fui reconhecido, tal, mas as pessoas vêm compartilhar ideias, abrir o jogo. Cara, dá uma opinião, né? E ali você está vendo ideias brilhantes surgirem, né? Então, quem quer conhecer um pouco mais do ambiente de startups, eu convido a experimentar, degustar o ambiente de coworking por 1 ou 2 dias, né? Sai do escritório de casa e vai trabalhar num espaço em que as pessoas estão borbulhando ideias e compartilhando ideias, porque dali você vai ter, talvez, oportunidades que, talvez, alguns meses depois vão chegar para pessoas que estejam procurando aquilo no mercado mais estruturado. Você sabe que eu vou até aproveitar para o Gustavo aqui para trazer. Quando eu conheci o Gustavo, a gente fez um painel junto sobre economia compartilhada. Não sei se você lembra, Gustavão, lá com a Maju, um abraço para a Maju, ali na Rádio Globo.
E queria a sua opinião sobre economia compartilhada. Como é que você vê compartilhamento de ativos? Como é que você vê essa tendência para frente? Hoje em dia a gente compartilha tudo, né? O quarto do hotel, é o carro, é o escritório, né? Dentro da educação financeira, né? Economia compartilhada ajuda ou não ajuda? Tiago, eu comecei o nosso papo falando sobre resiliência financeira, diminuir o custo fixo, né? Diminuir o custo fixo não é só você abrir mão do conforto que você tem. Se você tem um equipamento qualquer, tá? A moradia é um equipamento, um carro é um equipamento, um fogão industrial é um equipamento. Se tem um equipamento qualquer que fique ocioso uma parte do tempo, saber compartilhar esses ativos é uma maneira de você talvez não diminuir o custo direto do ativo, mas você ter uma receita que dilui esse custo, né? Então, na prática, para o pequeno empreendedor, esse é um exemplo que eu uso com frequência. Se você tem o dom de cozinhar, você tem um brigadeiro que é sensacional, você passa 8 horas cozinhando brigadeiros, mas tem um fogão industrial que passa 16 horas parado, será que você não consegue encontrar alguém que prepare quentinhas na madrugada, alguém que use esse fogão num outro horário, que traga para você uma receita na forma de arrendamento? Então, se a gente entender, né, ou vamos lembrar que pessoas que estão habituadas ao compartilhamento, a compartilhar, são pessoas que já têm um comportamento mais cuidadoso, tá? Vamos chamar de tribo, mas eu não queria tribificar demais, né, a reflexão, mas as pessoas que são os clientes, os usuários do compartilhamento, quem aluga um automóvel por hora, quem dorme num quarto numa casa, quem aluga um computador por um tempo, são pessoas que dependem dessa solução para sobreviver, porque talvez não tenham capital para ter um computador, um carro, uma casa. Então, eles tendem a ser mais cuidadosos. Obviamente que soluções acessórias, um seguro adequado, né, vão me ajudar a ter uma proteção. Vamos supor que eu estou alugando o meu fogão, acontece um desastre na cozinha. Puxa, que eu tenha um seguro que me cubra, né, por 3, 4 meses de interrupção, caso eu tenha algum tipo de problema. Mas, no fundo, Tiago, eu tenho certeza já. A gente conversa lá com o pessoal da Audi, né, que, puxa, experiências de aluguel de carros estão sendo bem-sucedidas. Eu acho que no futuro, esse aluguel não vai ser o aluguel que a gente conhece hoje, né, de você paga, escolhe um modelo e fica 1 ou 2 anos. No futuro, você vai ter um aluguel um pouco mais flexível, programas de fidelização, um bom cliente vai ter acesso a modelos esportivos, os pacotes, você vai pagar um pouco mais por uma assinatura que você tem direito a um carro urbano, mas que no fim de semana você pode pegar um carro off-road, por exemplo. Então, eu acho que a tendência é que as pessoas, num período muito curto de tempo, talvez os próximos 5, 10 anos, passem a ter uma vida muito mais rica em ferramentas e experiências, mas com muito menos gasto. As carreiras estão menos consistentes, as pessoas estão menos especialistas, ninguém quer trabalhar 40 anos na mesma profissão. Então, esse jovem que está pensando em estudar 2 anos, trabalhar 4, estudar mais 2, trabalhar mais 4, talvez ele não tenha uma carreira consistência, talvez ele ganhe menos por causa disso, mas não necessariamente ele vai ter um padrão de vida aquém do que os pais dele têm, porque ele vai entrar num estilo de vida de maior compartilhamento, de experiências em que ele pode, talvez, ganhando um salário de classe média, no seu período de férias, alugar um iate, né? E por que não, né, se o planejamento dele comporta isso? Então, na prática, eu acho que a economia do compartilhamento é a solução para que poucos CNPJs tenham muitas posses, porque tem mais capital, e muitos CPFs tenham um desfrute mais interessante desses equipamentos que antes eram considerados elitizados, para poucas pessoas, para quem se deu bem na vida. Eu acho que a gente está entrando numa situação em que a sociedade fica um pouco mais uniforme, menos desequilibrada, menos desigual, com acesso ao aproveitamento de ativos que antes eram exclusivos de poucas pessoas. Inclusive, recomendo a todos o último livro do Gustavão, né? A Riqueza de uma Vida Simples, que é bem legal, onde ele traz boa parte de um conceito que ele explorou um pouquinho aí por alto lá, né? Até essa migração das pessoas agora, a gente tem visto na pandemia muita gente procurando morar em casa, talvez mais afastado de centro, diminuir suas despesas e tudo mais. Não vamos dar spoiler do livro, vocês podem comprar e ler o livro aí também. Agora, Gustavão, você falou da Audi. O Gustavo, assim como eu, gente, a gente é embaixador de mobilidade sustentável da Audi do Brasil, né? Eu com meu viés de carro elétrico e trazendo isso para dentro do ambiente de negócios. E o Gustavo, para quem não sabe, ele tem uma casa sustentável, né? Ele gera a própria energia e tudo mais. Queria que você contasse um pouquinho mais como é que está sendo a experiência com o carro elétrico e também falar um pouquinho, antes da gente entrar ainda, tem umas perguntinhas do pessoal. Conta um pouquinho mais aí como é que foi essa decisão aí de estar no interior durante a pandemia e desse seu projeto aí de uma casa sustentável. Olha, Thiago, eu gosto muito da natureza
mas eu e minha família temos um estilo de vida urbano. A gente gosta do conforto, a gente gosta de um banho quente abundante, a gente gosta de ter as coisas funcionando em casa, né? E não que um estilo de vida mais simples não tenha isso, mas um dos assuntos que eu abordo no meu livro A Riqueza da Vida Simples é o minimalismo como meio de você reduzir suas despesas financeiras para poder equilibrar suas contas. Talvez você adote uma vida minimalista por 6, 12 meses, zera os problemas financeiros, equilibra as suas contas e depois você pode voltar ao normal. A questão é que quando as pessoas experimentam essa vida mais simples, seja uma vida de gasto muito menor, seja uma vida afastada da cidade, muita gente durante a pandemia deixou sua moradia urbana para alugar, talvez por uma temporada, por vários meses, uma casa de campo, muitas pessoas vão se encaixar nesse novo estilo de vida. E os dois modelos de vida que a gente discutiu agora há pouco, tanto o compartilhamento para minimalistas, né? Vamos supor que a pessoa tem um estilo de vida extremamente enxuto, mas de vez em quando ela quer viajar num carro de luxo, de vez em quando ela quer desfrutar de uma experiência mais interessante. Nessa economia compartilhada, pessoas que têm um custo de vida muito enxuto podem ter experiências mais interessantes. E pessoas que adotam um estilo de vida no campo podem, sim, se manter nessa lógica do home office, talvez com a mesma maneira de viver eficiente da vida urbana, com boa conexão, talvez com um bom automóvel, deslocamento, né, as 2, 3 vezes por semana que você tem que estar na cidade para reuniões, para encontros comerciais, enfim. O que eu decidi fazer lá em São Roque, Tiago, foi uma casa que seria, a princípio, minha casa de aposentadoria. Ela se tornou minha casa de pandemia, adaptamos a ela uma melhor internet que nós podíamos, toda a estrutura que a gente precisava para viver, para as crianças, né, 3 filhos na escola acompanhando a educação à distância, e era uma casa que, como eu pensava para aposentadoria, eu já tinha cuidado de incluir energia fotovoltaica, tratamento próprio de esgoto e captação máximo possível da água que eu podia captar, né? A gente não pode pegar água do solo, a gente pega só do telhado, água de chuva, mas a minha casa, ela é autossuficiente em água mais de 70% do ano. Eu não uso água de fora da casa, 70% da água que eu uso, eu capto do céu. Eu não gero uma gota de esgoto. Eu vivo, minha casa está numa área de proteção ambiental, então era uma preocupação, né, uma fossa séptica, e de repente aquilo ter rachadura, infiltrar, poluir o lençol freático. Meus vizinhos usam água do lençol freático, eu não uso. Então, tinha preocupação de não contaminar. Hoje eu trato meu esgoto, o esgoto vira gás. Eu já economizo 20, 25% do gás da casa com essa geração própria. E tenho a geração fotovoltaica, que é muito interessante, Tiago. Quando eu comecei a reforma da casa em 2015, nós ainda tínhamos iluminação incandescente nas casas. Hoje todo mundo usa LED. Então eu dimensionei o projeto num certo volume que deixou de ser necessário. E foi quando eu percebi que eu tinha excedente de geração de energia na minha casa, na minha usina fotovoltaica, que eu considerei, puxa, só aquecer a piscina durante o dia, só ligar a sauna enquanto tem luz solar, só passar ferro, né, coisas que têm resistência, que gastam mais energia durante o dia. Eu percebi, puxa, se eu tivesse um automóvel elétrico e pudesse carregar esse automóvel durante o dia, eu não teria custo de carregamento. E foi isso que iniciou a minha conversa com a Audi. Hoje me tornei embaixador de mobilidade sustentável como você. E essa combinação de uma residência um pouco mais afastada da cidade, como ela custa menos que uma residência urbana, permite ter um automóvel melhor do que eu, a princípio, teria. Um automóvel que me permite um vai e vem seguro, elétrico, não poluente, e a custo zero de carregamento. Basicamente, o custo que eu tenho é o investimento na usina diluído por 30 anos, que é a vida útil dela. Então, se você for fazer qualquer simulação, quanto custa abastecer um carro a gasolina, quanto custa carregar um carro elétrico, as pessoas comparam o carro a gasolina, o tanque de combustível dá R$250, o elétrico dá 50, 60. Não, o meu elétrico carrega com quase algo em torno de R$5, né? É o valor da usina diluído ao longo dos 30 anos, porque eu não pago, meu carro é abastecido diretamente pelo sol. Então, esse tipo de solução não me privou de uma vida urbana. Eu estou a menos de uma hora de São Paulo, né? A maior parte do meu trabalho ainda é urbano, mas mudaram alguns comportamentos. Por exemplo, nós estamos conversando porque eu estreitei um relacionamento com a Regos Spaces, justamente para usar o coworking como o meu espaço urbano nas horas de trabalho que eu preciso, e eu não preciso ter um investimento no imóvel, em imóveis, né, no ambiente estruturado na cidade, para poder manter. Nós estamos nesse momento de desconexão, indo cada vez mais para o exterior, e olha, para o exterior, para o interior, e acho que essa vida
menos poluída, mais limpa, com espaço, né? A vida interior ela tem mais espaço do que a vida urbana, ela é muito interessante. E acho que é uma tendência que muitos jovens aí vão abraçar, cansados da vida urbana muito compacta. Com certeza, muito bom. Um grande abraço aí pro pessoal da Audi, aqui, ó, fazer um nosso merchan aqui, ó, Audi. Aí, aqui, beleza. O pessoal que sabe aí, a gente levanta bastante essa bandeira de não só de mobilidade sustentável verde, né, mas o Gustavão pode falar com muito mais propriedade, né, da equação financeira que é andar de carro elétrico, tá, pessoal? Vocês vão curtir bastante. A gente já fez uns 235 fóruns sobre carro elétrico aqui. Temos falado bastante sobre o tema, nossa audiência já sabe. Pessoal, caminhamos para a reta final, nossa live não acabou ainda, tem mais algumas perguntas, mandem seus comentários, o pessoal está adorando aqui, o pessoal mandando bastante perguntas, deixa eu trazer um aqui, ó, sensacional, Gustavão, a Fernanda mandou aqui, ó, o pessoal lá do YouTube gente. Participando, também, muito legal, André mandando aqui, ó, que legal esse conceito da casa, né, a Cíntia mandando aqui, que demais, muito bom, ó, o pessoal do YouTube participando também. Gente, muito legal. Mandem seus comentários, né? No final também a gente vai passar no vídeo aqui para o Gustavo, mas eu queria entrar numa última pergunta que a gente recebeu por vídeo aqui, da Juliana, e aí a gente entra no nosso último, nosso último tema aqui. O que é o futuro, né? Quando a gente fala de investimentos, de inteligência financeira, deixa eu trazer aqui a pergunta da Juliana. Bom dia, Gustavo. Qual a sua recomendação para investimentos aí de longo prazo, pensando numa aposentadoria, sendo que a taxa de juros está baixa, né, atualmente, e também pensando em ter um retorno protegido pela inflação? O que é melhor aí? Renda fixa ou variável? Ajuda a gente. Juliana me deu a pergunta como eu gosto de receber, né? O cenário, né? Para o longo prazo, aposentadoria. Então, sabendo que ela está contando com investimento que ela não vai sacar nos próximos anos, eu sei mais ou menos que estratégia passar. Juliana, preocupação é renda fixa baixa. Eu não trataria isso como preocupação, tá? Na verdade, você tem que entender que a sua carteira tem que ter características de renda fixa e renda variável, e que a nossa renda fixa cada vez mais será algo que nos gera um rendimento fixo, não necessariamente um rendimento 100% seguro. Então, fundos imobiliários entram nessa equação. O volume de pessoas que investem em fundos imobiliários, hoje nós temos mais ou menos 1 milhão de CPFs. Para você ter uma ideia, são 3 milhões de pessoas investindo em ações. Há uma falta de equilíbrio nesse número. Por quê? Porque o brasileiro tem a tradição de investir em imóveis. Investir em imóveis é difícil. Então, se dá trabalho eu escolher um imóvel, tem risco de eu comprar um empreendimento na planta, às vezes vai atrasar, às vezes a obra vai ser embargada, às vezes o custo vai ser maior. Mas, enfim, se eu tenho um apetite pelo investimento imobiliário, eu posso diluir o meu investimento em vários ativos. Então, uma carteira que tenha fundos imobiliários, com vários empreendimentos residenciais, vários empreendimentos comerciais, faz uma diferença muito grande. Tá? Então, a nossa combinação entre renda fixa e renda variável inclui ações e produtos de renda fixa, como fundos imobiliários e similares. Agora, respondendo objetivamente, pensando no longo prazo, essa equação de longo prazo, como eu falei que a gente ganha mais na volatilidade, volatilidade é o sobe e desce, né, do que a rentabilidade em si. Você pode pegar uma carteira de ações que rendeu 10% ao ano, em média, nos últimos anos, e às vezes ter dentro de um único mês um rendimento de 8%, uma perda de 4%. Então, se você souber lidar com esse balanceamento, com esse sobe e desce, você vai ter mais resultado do que simplesmente comprar algo e esquecer. Quem faz isso muito bem são os fundos de previdência mais arrojados. Quando você pega fundos com maior exposição à renda variável, a maioria dos fundos tem uma regra, tem uma carta compromisso que diz, olha, nossa composição é 40% em renda variável. E perceba, Juliana, se 40% em renda variável, a bolsa cai 10% no mês, para manter essa carta compromisso, o gestor tem que comprar mais ações. Se a bolsa sobe demais, para manter aquela composição, ele tem que vender. Então, a automatização da obrigação do gestor faz com que ele sempre compre mais na baixa e sempre venda mais na alta. Isso, inevitavelmente, vai jogar sua rentabilidade bem acima da que você teria na renda fixa. Todo mundo que está assistindo, podem fazer um exercício, podem fazer uma pesquisa, não vou mencionar algo que vocês não possam confirmar. Abram seu aplicativo no banco, na corretora, pesquisem os fundos de previdência, pegue o conservador, o moderado e o arrojado. Percebam que o arrojado sempre no longo prazo vai ter um resultado melhor do que o moderado sempre melhor que o conservador. Mesmo considerando o ano de pandemia que nós vivemos, que a bolsa ainda está abaixo do que estava no começo do ano, mas nós já temos aí os produtos balanceados trazendo desempenho superior aos mais conservadores. Então, a solução mais simplista é um fundo de previdência mais arrojado.
mais simplista, por quê? Quanto mais você puser a mão na massa combinado com conhecimento, mais diferenciais você terá. Você pode fazer a mesma coisa numa carteira própria de produtos de renda fixa, não Tesouro Selic, não fundo DI, mas características de renda fixa, como fundos imobiliários, talvez aquelas LCAs, LCIs, né, os títulos de renda fixa sem liquidez, que você tem que ficar com ele preso por 4 ou 5 anos, mas esses produtos de renda fixa mais rentáveis, combinados com fundos de ações ou ações, com o cuidado do balanceamento, é o caminho para você, no longo prazo, ter resultados surpreendentes. Quem quiser se aprofundar nesse assunto, eu vou indicar um livro meu, não estou com ele por perto, ele está na minha casa de campo, mas o livro Investimentos Inteligentes é o livro em que eu trago essa estratégia de composição de uma carteira balanceada e a proatividade, tá? Não se compra nenhum tipo de ativo para esquecer ao longo do tempo. É a proatividade, saber trabalhar os altos e baixos para fazer você ter uma rentabilidade interessante no longo prazo. Muito bom. Queria aproveitar aqui, ó, pessoal, trazer para vocês o site do Gustavo Cerbasi. É super fácil de vocês acompanharem todo o trabalho do Gustavo lá. Então aqui, ó, gustavocerbasi.com.br, mais difícil impossível, entendeu? Super simples do pessoal se conectar. Você conhece todo o trabalho do Gustavo, lê, né, matérias aqui, conhece no conteúdo de cada um dos livros, né, o livro que eu comentei aqui. Qual que é o seu livro mais vendido até hoje, Gustavo? Até hoje é o Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Hoje o mais vendido é esse que está na tela, A Riqueza da Vida Simples, que é o livro que eu mesmo me impressionei, Tiagão. Ele é perfeito para esse momento que estamos vivendo, porque ele convida a essa reorganização financeira do tipo, minhas contas estão apertadas, o que eu faço nessa pandemia, como eu organizo? Ele é um convite para esse ajuste que a gente está comentando até agora aqui no nosso papo. Muito bom. Aqui você vê os cursos que o Gustavo tem também, né? Os cursos de educação financeira. Entra em contato com ele para ver também a questão das palestras, tudo, ver, né, as programações. Gente, é muito legal. Se inscreve na newsletter também do Gustavo. Ele solta bastante informação legal aqui nas newsletters dele aqui. Muito bom. Então, o pessoal entra aí, ó, gustavocerbasi.com.br. Para quem estiver no LinkedIn, para seguir o Gustavo, basta correr aqui no enunciado da live, aqui está marcado lá o Gustavo, clica, segue o Gustavão lá, ele compartilha bastante conteúdo legal aqui no LinkedIn também, né? O pessoal do YouTube já sabe, já deve estar inscrito no canal do Gustavo lá, mas também, se não tiver, corre lá, é só buscar Gustavo Cerbasi no YouTube e se inscrever, e seguir no Instagram, nas outras mídias sociais, manda um sinal de fumaça eletrônico para o Gustavo também, né? Tem muitas formas de se conectar nos dias de hoje. Gustavão, se tivesse que dar uma dica final assim para quem quer ser profissional no mercado de finanças, né? Alguém que quer ajudar pessoas a transformar suas vidas, quem quer entrar nesse mercado, quais seriam essas dicas de ouro? Tiagão, o mercado financeiro é impressionante como ele se transforma diariamente. Tá? A dica de ouro é que o profissional de finanças ele não tem que fazer apenas um curso de valuation, um curso de economia, ele tem que ter esse apetite pelo estudar contínuo. Tá? A gente estuda diariamente, a gente mergulha nos mercados diariamente, são regulamentações, são agentes reguladores, são produtos que nascem, produtos que se esgotam, são substituídos por outros. Então, eu recomendo, primeiro, né, um bom caminho para se começar. O meu curso Inteligência Financeira é um curso em que eu não só oriento as pessoas sobre como montar seu planejamento de carteira de investimentos, mas ele foi concebido para funcionar também como um programa de formação de multiplicadores, dá uma visão geral do planejamento financeiro. Para mercado financeiro, certificações ajudam muito, tá? Começando na CEA, né, que é uma combinação do antigo CPA 10, CPA 20, mas a CEA, que é a certificação para você poder atuar como agente de investimento, como gerente de banco, depois vem o CFP, o Certified Financial Planner, né, o planejador financeiro certificado. As certificações talvez não sejam suficientes para te dar um domínio do assunto, mas te dão uma noção muito clara do que você precisa dominar e em que curso você precisa se aprofundar. Mas é importante saber que eu dedico aqui quase que 1/3 do meu tempo só a estudos diariamente, Tiago, e isso há 20 anos, tá? E eu não me considero dominando tudo, não, tá? A gente está continuamente aprendendo. Cada pergunta que é feita aqui nos mobiliza para uma pesquisa um pouco mais aprofundada, porque o mercado se transforma muito. Mas é um mercado muito rico, muito cheio de oportunidades, movimenta milhões em capital, então, na prática, quem entra nesse mercado, sendo comissionado, sendo pago por hora, vai ser muito bem recompensado pelo tempo dedicado aos estudos. Muito bom, muito obrigado, Gustavão. Gustavão, antes da gente
entrar aqui na nossa reta final, né? Queria te perguntar aí sobre o futuro, né? Desafios para o educador financeiro também, na sua visão, e falar um pouquinho mais. Deixa eu anunciar as próximas lives aqui, se me permite, né? Para o pessoal saber. Então a gente já vai ter aí, gente, ó, no dia 7, olha que live super bacana. Minha colega Tati vai estar aqui no Intox, conversando com a Patrícia Tavares, que é CEO e cofundadora da Neuromind, né? A gente vai estar falando de como a tecnologia pode ajudar a tornar o compliance mais transparente. 8 da noite, tá, pessoal? Na segunda, não é 11h30. Dia 9 de dezembro, eu vou estar aqui com o Felipe Milagres, ele que é diretor de clientes e da área digital da Porto Seguro, numa Intox Digital, né, com apoio da Verity. A gente vai falar do mindset digital, focando na experiência do cliente, na visão de uma das maiores, se não a maior seguradora do Brasil. Depois, dia 14 de dezembro, a gente tem aqui o Ricardo Cabral, que é da ONG Presente de Alegria. A gente vai falar do terceiro setor e seus desafios como negócio, né? A Tati vai estar às 11h30, então, no Intox aqui, trazendo esse bate-papo que vai fazer parte da São Paulo Tech Week. Pessoal, esse ano a São Paulo Tech Week vai acontecer no Intox. Então, em parceria com a Prefeitura de São Paulo, a gente vai trazer horas de conteúdo digital sobre tecnologia e inovação na cidade de São Paulo, aqui para dentro do Intox. Muito legal essa iniciativa. Ainda não estou divulgando todas as lives. A partir de semana que vem a gente vai divulgar todas as lives que vão acontecer na São Paulo Tech Week, mas já adianto que vão ser 5 dias seguidos de lives, com horas de conteúdo aqui, focado em como São Paulo continua sendo a capital da tecnologia, tá? Então, muito bacana essa semana da São Paulo Tech Week. Gustavão, cara, queria agradecer de coração sua presença aqui, lógico, né? Deu uma aula para todo mundo, né? Tenho certeza aí, as portas sempre abertas para o Intox. Se tivesse que olhar para frente aí, o Gustavo Cerbasi olhando para frente, quais desafios você ainda tem, né? Para onde você quer chegar? Como é que você vê aí? Eu sei que você tem seus filhos, a qual você preza bastante, tal. Conta um pouquinho mais para a gente também no fim de semana. Quem é o Gustavo, né? Tipo, joga tênis, joga vôlei, como é que é? Agão, o Gustavo é um cara que gosta de automobilismo, eu gosto de carros, eu gosto de natureza, eu gosto de viagem. Se eu puder combinar tudo, né, uma viagem pela natureza com um bom carro, com a minha família, esse é o meu momento de vida. Tá? E quem me acompanha, principalmente no Instagram, tem nos destaques, né, as últimas viagens que eu fiz, normalmente para o exterior, que é onde eu degustava bons carros, né, onde eu conhecia aí, boas experiências de estrada, mas enfim... Esse Gustavo está muito feliz com a vida. Meus filhos estão crescendo, saudáveis, estão entrando numa fase difícil, adolescência. Eu estou muito preocupado assim, consciente, né, da responsabilidade do encaminhamento deles, de ajudar a escolher bem a carreira. Então, eu sempre estou trabalhando experiências com eles. E o meu objetivo de vida hoje é fazer com que mais pessoas deem valor para as experiências. Eu acho que eu tenho muito respeito pelo diploma que eu tenho de mestre pela Universidade de São Paulo, pela pós-graduação que eu fiz na Universidade de Nova York, mas esses diplomas, eles são muito diminutos, a importância deles é muito pequena quando comparado com a experiência de vida que eu tenho. Eu acredito que eu tenho uma facilidade de educar o brasileiro, porque eu viajei o Brasil inteiro, eu visitei todos os estados do Brasil. Quando eu estou orientando alguém aqui no Intox, estou pensando naquela realidade do Amapá também, do Tocantins, do interior de Santa Catarina, que são realidades com suas particularidades. Então, deem-se a oportunidade de experimentar. Meu objetivo é fazer com que o meu conteúdo, mais barato na forma de livros, né, um pouco mais complexo, completo na forma de curso, mas que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Se você gosta, comente sempre, compartilhe nas redes sociais. Quanto mais você comenta, quanto mais você compartilha, quanto mais você curte, mais esse meu objetivo é alcançado de maneira orgânica, sem custo, e maior é a contribuição que a gente tem para o país. Eu tenho uma preocupação, Tiago, com a educação financeira, que hoje é um mar em que muita gente nada. Estou feliz por isso, é por isso que eu briguei há 20 anos atrás, pela falta de educação financeira. Alan Greenspan, né, o ex-presidente do Fed americano, ele dizia que quando a maré baixa, que a gente descobre quem está nu. E o Brasil é um país de muitas crises frequentes, felizmente, tá? Isso demonstra, não é fragilidade, é amadurecimento, nós estamos num processo de amadurecimento. Mas quando as pessoas entram num processo de aprendizado muito superficial ou aproveitam a oportunidade de investimentos de altíssimo risco, elas estão se expondo a uma realidade que, às vezes, quem está passando para elas não tem ciência de que o risco é muito grande. Tem muito educador financeiro jovem, muitas pessoas com pouca experiência, muitos assessores de investimento que estão começando, e eles são preparados, bem intencionados dentro da realidade que eles viveram. Quando vier uma próxima crise, nós vamos ver por que não investir, talvez,
pesadamente num Bitcoin? Por que não investir apenas em ações? Por que não procurar apenas o melhor investimento? Então, recomendo às pessoas que deem valor à experiência, né? Que procurem, tenham um pé atrás, tenham dúvida antes de seguir uma recomendação, que pesquisem 2, 3 ou 4 fontes. Esse é o caminho. Felizmente, tem muita gente trabalhando no mercado. A tendência é que, com o tempo, isso deixe de ser moda e passe a estar mais presente na vida das pessoas, como aconteceu com a moda das dietas saudáveis, que muita gente entrou em dietas erradas. Hoje todo mundo sabe que tem que conversar com um nutricionista, todo mundo sabe que tem que começar a fazer exercício com um bom personal trainer, a orientação de um fisiatra. Então, quando foi moda o lance da atividade física, muita gente se machucou. Então, que a moda passe rapidamente, que as pessoas absorvam a educação financeira, a inteligência financeira na família, nos negócios, de uma maneira mais natural. Não faltam ferramentas, estamos num processo saudável para isso, e eu espero só ter muita saúde, Thiago, para conseguir continuar tocando esse projeto, que eu sou apaixonado por ele, todo dia tem muito agradecimento nas redes, e eu espero ter saúde para fazer isso por muitos anos, muitas décadas ainda. Muito bom, parabéns pela trajetória, Gustavão, parabéns por todos os livros, né, por todas as pessoas que você já ajudou até hoje. E aqui, ó, muitos comentários aqui, o pessoal querendo trazer mais o teu conteúdo para dentro da Regos. A gente vai preparar, gente, depois a gente vai fazer surpresa para vocês aí. Vamos trazer boa parte desses conteúdos do Gustavo aí de maneira mais acessível. Ela já é acessível, né? Mas de maneira diferenciada aí para os clientes da Regos e do Space também, todos que estão conectados à nossa live. Pessoal, o tempo passou voando aqui, 1h12 de live. A gente vai encerrar por aqui, mas eu queria que você deixasse o seu comentário aqui. Se gostou da live, deixa aí a mensagem. Eu vou passar no vídeo final aqui, nos agradecimentos, para o Gustavo poder ver. Em nome do Intalks, né, queria agradecer a presença do Gustavo Servazzi, maior especialista em inteligência financeira no Brasil, né, escritor de mais de 16 livros, né, com 2,5 milhões de cópias vendidas. Já agradecer, deixar as portas sempre abertas. É você que se conectou também. Muito obrigado pela presença e pela participação. Gustavão, obrigado, um abraço. Tiagão, você está fazendo um bem danado pelo país com esse Intalks, cara. Vida longa ao projeto, parabéns, viu? Muito bom, muito obrigado mesmo, de coração. Gente, é isso aí, até a nossa próxima live, um grande abraço a todos. Valeu. Abraço a todos.